Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vou fazer a reação a um vídeo que eu vi hoje na internet, que foi postado hoje por volta das 11 da manhã, a respeito de um irmão a qual eu tinha contato antes. Ele postou um vídeo falando sobre a diferença de usos e costumes e a doutrina, né? Doutrina e usos e costumes. O meu objetivo nesse vídeo não é falar mal da pessoa dele. Eu vou refutar o que ele trouxe, porque eu tenho respeito por esse irmão, né? Mesmo hoje a gente não tem mais contato, mas eu tenho respeito por ele. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei, né? Se eu fosse citar o nome, eu não sei como é que seria a reação dele aqui. E eu nem vou também colocar não vou colocar no título do meu canal o nome do canal dele, porque eu estou te falando, a gente não sabe como é que são as reações das pessoas. Mas eu vou refutar um vídeo que ele fez tentando justificar a sã doutrina que ele pertence, que para mim está mais para usos e costumes, não só para mim, mas para outras pessoas que saíram também dessa sã doutrina. O que a gente tem que entender primeiro, meus irmãos, que para a gente fazer uma interpretação da Bíblia e até mesmo uma refutação, a gente tem que usar de 3 artifícios teológicos. Não é adentrando muito em teologia, mas tem que utilizar apologética, hermenêutica e exegese. O que significa cada um? Apologética é quando você... Eu até anotei aqui para não errar, gente. Apologética é a defesa e exaltação da religião cristã face às heresias. Então, quando um cristão ele entende a apologética, ele vai defender aquele contexto, as passagens bíblicas, diante de qualquer preceito de heresia, preceito de erro de interpretação que possa ocasionar uma heresia. A hermenêutica é a interpretação correta das passagens e da Bíblia, das passagens bíblicas e da Bíblia. E eu falei apologética, falta exegese agora, né? O que é exegese? É a interpretação gramatical, histórica e jurídica do contexto bíblico. Então nós temos que utilizar o quê? Hermenêutica, apologética e a exegese. Esses três artifícios teológicos para defender. Eu assisti o vídeo do irmão, eu vou trazer uma refutação aqui em base do que ele falou, ele tentando argumentar em cima da sã doutrina que ele pertence, ele e o pessoal que está lá junto dele. É igual falando, em nenhum momento é que eu estou vindo denegrir a imagem do irmão, que eu tenho respeito por ele, mesmo a gente não está convivendo junto, né? É igual a última vez que a gente conversou, o que ele falou comigo? Que eu tenho um posicionamento diferente de sã doutrina do que a dele. E eu vou apresentar aqui as minhas refutações. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver, porque o irmão, ele citou... Igual eu falei, eu não vou falar o nome do irmão, não é porque eu tenho ódio, raiva, não. É simplesmente para tentar preservar ao máximo a pessoa. A primeira coisa que esse varão colocou no vídeo dele, que ele falou que ele tá... o estudo que ele fez foi baseado muito, né? Que ele até falou livro, e na verdade não é livro, é carta, epístola de Timóteo. Tem 2 epístolas, a primeira epístola de Timóteo e a segunda epístola de Timóteo. Então, fazendo a correção que ele falou, que ele estava lendo muito livro de Timóteo, na verdade são epístolas, 2 epístolas de Timóteo. Realmente, a epístola de Timóteo fala muito sobre essa questão doutrinária. E ele falou também que eu acho que ele caracterizou 11 palavras sobre doutrina na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Meu irmão, você tem que entender que, principalmente no Novo Testamento, há 3 contextos de doutrina. 3 contextos de doutrina que é mencionado na Bíblia no Novo Testamento. Fala sobre doutrina de homem, a sã doutrina, que é a doutrina bíblica, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus e a doutrina de demônios. Então, a gente tem que saber contextualizar e entender que tipo de doutrina que está falando ali. Então, tem doutrina de homem, a sã doutrina e a doutrina de demônios. Então, tem essas 3 referências aqui. Eu vou falar para você aqui, para você, né, entender mais ou menos onde que se situa cada uma, para depois você não achar que eu estou falando qualquer
bobagem aqui. Então, a doutrina de homens, se você for no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 9, vai ter essa referência sobre a doutrina de homens. Está lá essas palavras, né? Doutrina de homens, qual a referência? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9. A doutrina de demônios, se você for na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, vai ter essa referência falando sobre a doutrina de demônios. E a sã doutrina, se você for na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6, você vai ver falando sobre a sã doutrina. Eu fiz umas anotações aqui para te refutar, viu, varão? Lembrando que eu não estou denegrindo a sua pessoa, não estou falando seu nome, eu podia fazer uma confrontação mais direta falando o seu nome, falando o seu canal e marcando, mas eu não quis, né, porque igual eu falei, eu não sei, quer dizer, pelo pouco que a gente conviveu, né, às vezes você entende de outra forma. O que eu estou querendo fazer aqui? Igual eu te falei, eu não estou indo contra a sua pessoa, eu estou tentando refutar alguns erros que eu vi no seu vídeo. Então, fez um vídeo falando sobre diferença entre usos e costumes e Bíblia. Usou termos gregos para definir a diferença entre os termos. Eu vi que no início do vídeo você utilizou alguns termos gregos lá para definir essa diferença de usos e costumes e doutrina, né? Aí eu vou adiantar mais um pouco aqui, depois vou fazer as considerações. Você disse que aplicou muito a leitura no livro de Timóteo. Você usou essa palavra, livro, mas na verdade são cartas, né? E você falou que anotou 11 passagens falando a respeito de doutrina. É o que eu falei. Pelo que eu entendi, parece que você falou que essas 11 passagens se referem à sã doutrina. Não. Cuidado, porque o Novo Testamento cita 3 tipos de doutrina. Aí você tem que saber fazer a exegese correta e a hermenêutica para saber se é a doutrina dos homens, dos demônios ou a sã doutrina. Meu irmão, o contato que eu tive com você no passado, eu percebi que você defende muito a sã doutrina, defende demais. Deu para entender, pelo que a gente conversava, que você é apaixonado pela sã doutrina, você tem mais tempo na plataforma do que eu, né? Principalmente em relação a falar sobre a sã doutrina, e eu percebo que você defende muito a sã doutrina, e eu sinto, pode ser que eu esteja enganado, que você defende a sã doutrina, mas você não fez um estudo aprofundado para saber como surgiu a sã doutrina, principalmente no Brasil. Então agora, nesse vídeo que você gravou, nesse último, eu vi que você citou a respeito de Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram da Suécia e trouxeram, através da implantação da Assembleia de Deus, mas nós vamos falar isso mais para frente, sobre o vídeo. Então eu vi que você fez essa citação, mas dava muito a entender que você sempre colocou essa questão da sã doutrina baseada em Davi Miranda, que já é um grande erro. Então, mais tarde eu vou chegar nesse ponto. Você tem que entender, meu irmão, deixa o caminhão passar. Você tem que entender, meu irmão, que a salvação de uma alma, ela é independente ou não da sã doutrina. E eu vou usar aqui um texto bíblico, uma passagem bíblica para te demonstrar sobre isso aqui. Se você olhar na passagem, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha 2 ladrões, um ao lado direito e um ao lado esquerdo. Um dos ladrões o escarneceu, né? Fazendo aquela perjuração, falando: se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E o outro pegou e repreendeu o ladrão e falou assim: mestre, a respeito, né, do reino, como ele disse, mestre, este homem não sabe o que fala, mas eu vou pegar a passagem aqui para você ver o que ele fala. Que hoje mesmo eu poderia estar com o Senhor no teu reino. Aí o Senhor Jesus fala: em verdade estarás comigo no meu reino. Quer ver? Eu vou pegar aqui lá em Lucas. É porque a gente esquece, gente. Igual eu falei, meus vídeos são sem edição. Eu vou falando aqui baseado no que o Espírito Santo, ele fala comigo. Aqui, ó. A crucificação. Olha aqui, ó. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 39. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 39.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemando de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Aqui, ó, eu estou lendo a Bíblia aqui, minha Bíblia não é de estudo, viu? É uma Bíblia que ela é isenta de estudos no rodapé. Eu estou lendo aqui, ó, o versículo 23. Então fala aqui: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, ó, o que o ladrão disse a Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você vê aí, meu irmão, que esse homem, esse ladrão, ele foi salvo. A partir do momento ali, quando ele já morresse, a alma dele já subiria com Jesus e estaria no paraíso. Então isso aqui já cai por terra, que a pessoa, para ser salva, precisa de sã doutrina. Isso aqui é um dos grandes erros que eu vejo você e outros aí, né, da sua turma propagando. Que para a pessoa, para ser salva, ela tem que estar na sã doutrina. Não é assim. A sã doutrina, ela é consequência da salvação. O Senhor Jesus Cristo nos salva pela graça e misericórdia dele, é pela graça, pelo um favor imerecido, não é por conta de sã doutrina, não. Você está entendendo? Então, o crente, quando ele opta por viver a sã doutrina, ele faz isso por amor e gratidão a Deus. Ele se renuncia a muitas coisas do mundo para atingir um nível de santificação maior. Então, essa santificação do corpo e abandono... Nossa, o tempo está muito carro passando aqui. Então, essa santificação do corpo... Ô, gente, o barulho está demais. Essa santificação do corpo e abandono de certos hábitos, né, que o crente, de usos e costumes, né, da sã doutrina, igual você fala, faz, não é porque ele tá preservando a salvação. Ele faz isso em amor a Deus para conseguir um nível de santificação maior. Você está entendendo? Então a sã doutrina, ela não é condição para nenhum crente ser salvo. A salvação é independente da sã doutrina. A salvação, ela vem somente através da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós colocarmos que a sã doutrina, ela é consequência de salvação, ela é causa de salvação, então a gente estaria anulando o sacrifício de Jesus ali na cruz. Eu vou te dar um exemplo, o que Deus já fez comigo e outras pessoas. Eu estou aqui quieto na minha lavanderia ou na minha casa. Às vezes Deus fala comigo assim, o Espírito Santo fala comigo assim, ó, meu servo, vai lá no hospital agora e leva a sua Bíblia que eu quero fazer uma obra. Quando chega lá, às vezes tem alguém que está num leito de morte lá, e Deus está tendo misericórdia dessa alma. Aí o que Deus pega e faz? Deus usa você para levar a palavra à pessoa, entendeu? Para a pessoa fazer um compromisso com Deus, se arrepender dos pecados, e ali Deus salva a alma. E aí? Essa pessoa estava no leito de morte, por conta disso, será que ela vai ser? Porque ela não viveu na sã doutrina, ela não vai ser salva? Entendeu, meu irmão? Então a gente tem que usar também o raciocínio para a gente entender. A gente não pode colocar que é por conta da sã doutrina que a gente é salvo, não. A gente é salvo através de Jesus Cristo, pela graça de Jesus. Entendeu? E também é Ele que nos trouxe, é Ele que vem até nós, não é nós que vamos até o Senhor Jesus, não. Porque a palavra fala que todos nós pecamos. A nossa carne, ela não tem como se achegar a Jesus. É o Espírito Santo que traz Ele, que nos traz até Ele, que traz Ele até nós, entendeu? É a graça e o poder do Espírito Santo que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Então ninguém aceita Jesus, é Ele que nos aceita. É através da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós nos achegamos a Ele. Eu vou continuar falando aqui. Então, a gente tem que entender que o crente, ele não precisa da sã doutrina para ser salvo. Agora, quem quiser praticar a sã doutrina, entendeu? Isso aí é questão de uma santificação maior, uma questão de busca de santificação de níveis espirituais maior para ter uma intimidade com Deus. Você está entendendo? É para isso que serve a sã doutrina. O crente, ele atinge níveis de santificação maior com o seu Deus. Agora não tem essa questão, não. Agora ninguém é obrigado, porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência. Não é por força e nem por violência essa questão da pessoa mudar as vestes.
Se hoje eu mudei as vestes, entendeu? Foi através, sim, de orientações que eu tive através dessa sã doutrina. Mas foi também porque o Espírito Santo, ele me convenceu. Não foi porque nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém me convenceu, não. Então, até isso a gente tem que ter uma sabedoria. Outra coisa também, você citou muito essa questão de Timóteo. Isso é bom que mostra que você está procurando a palavra, tentar encontrar seus argumentos para tentar defender a sã doutrina. É válido você usar a palavra. O que não é válido é usar de experiências, arrebatamento, essas coisas, porque isso aí é antibíblico. Entendeu? É antibíblico e extrabíblico. Você procurar tentar defender as suas teses, argumentações, através de profetada, revelações, arrebatamento de céu e inferno, sonhos, visões, não é isso. Você tem que defender a sua tese através da Bíblia. Eu percebi que você defendeu baseando muito, né, nas cartas de Timóteo. Mas você tem que entender que tem outras passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que vai rebater nessa questão dos usos e costumes. Eu já aconselho você ler no livro de Atos, a partir do capítulo 15, e na Epístola aos Colossenses, a partir do capítulo 2. Então, livro de Atos, capítulo 15, e carta aos Colossenses, no capítulo 2, vai ressaltar muito com essa questão da sã doutrina demoníaca, né, dessa doutrina diabólica. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha lá em Atos, no capítulo 15, eu até sublinhei aqui, ó. Atos, capítulo 15, versículo 1, depois versículo 5, depois versículo 10 e 11. Mas você pode ler o contexto todo no geral para entender. Versículo 1, capítulo 15 de Atos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidasdes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Essa época aqui já estava sendo a época da igreja de Cristo. Só que algumas pessoas estavam querendo o quê? Trazer os costumes de Moisés para falar que a salvação só seria validada se trouxesse os rudimentos da lei. E prosseguindo aqui, olha aqui que fala no versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha o versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre vós, servis dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, nós temos que entender que quando a gente promove e vive uma doutrina que não está respaldada na Bíblia, mas ou a doutrina de demônios ou a doutrina humana, a gente se torna até um fariseu. Então essa sã doutrina falsa dos usos e costumes, o que ela tem provocado nos crentes? Ela tem causado perturbação emocional, perturbação psicológica e espiritual. A gente pode ver na plataforma um monte de crente aqui que segue essa sã doutrina de usos e costumes, né? Que tem uma perturbação ou na área espiritual, ou na área emocional, ou na área psicológica. Quando pensa que não pode até afetar até as três. A área espiritual, psicológica e emocional. Né? Tem irmão aqui que tem caso até de esquizofrenia, de tão latente que é. Aí você fala, irmão, como é que você pode falar isso? A Bíblia fala que a árvore se conhece pelos frutos. Então, pelos frutos que a gente vê aqui, a gente vê como é que está a condição de cada um desses crentes que tenta trazer a sã doutrina falsa, né? Que não é baseada na Bíblia, porque a sã doutrina bíblica, ela não confunde. Ela não traz confusão. Ela é respaldada somente na palavra. Então, a sã doutrina bíblica, a qual eu defendo, ela é baseada somente na palavra. Ela descarta experiências sobrenaturais, então ela descarta qualquer orientação vinda de arrebatamento de espírito, seja no céu ou inferno, profetada, revelações, visões e sonhos. Então quem vive a sã doutrina bíblica está pautado somente na palavra. E eu vou mostrar para você o que diz lá em 2 Coríntios. Foi essa palavra que o Espírito Santo me falou, entendeu? Qual é o perigo dessa sã doutrina farisaísta aí e que está baseada em usos e costumes? No capítulo 11, versículo 4, da segunda carta aos Coríntios, ó, capítulo 11, versículo 4, nos diz assim, ó:
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que nós não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Então o sofrimento, para quem propaga uma sã doutrina baseada em experiências espirituais, é isso aí o sofrimento, ó, é perturbação de espírito espiritual, perturbação emocional e perturbação psicológica. Agora aqueles que pregam a sã doutrina baseada na palavra, né? Porque o que acompanha a sã doutrina baseada na palavra? O fruto do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, amor, temperança, fé, paz. Então, o crente verdadeiramente alicerçado na palavra, principalmente se ele estiver pregando a sã doutrina bíblica, ele apresenta o fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito, não é o fruto do Espírito. Igual tá lá em Gálatas aqui, ó. Vou pegar para te mostrar. Aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou colocar bem perto aqui para vocês verem. Então fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a pessoa, o cristão, que ele segue a Bíblia, segue os ensinamentos de Jesus, ele apresenta o fruto do Espírito separado em 9 categorias, né? 9 atributos: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Outra coisa aqui, continuando na refutação a você. Então, meu irmão, no minuto 7:28, nos 7 minutos e 28 segundos do vídeo, você ressalta que a doutrina deve concordar com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu concordo com você. Concordo que a sã doutrina, você nem falou sã doutrina, você falou doutrina. Eu concordo com você que a sã doutrina tem que concordar, validar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porém, você entra em contradição, que a partir dos 9 minutos, nos 9 minutos do vídeo, você entra em contradição, nos 9 minutos não, deixa eu ver aqui, nos 12 minutos e 38 segundos do seu vídeo, você fala sobre Jesus, que muitos acham que Jesus é açougueiro. Eu percebi, meu irmão, que eu te aconselho, você não pegar somente nas cartas, mas leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos, ele foi direcionado e ele tem um teor. O Evangelho de João, ele tem um teor mais espiritual. O Evangelho de João tem um teor mais espiritual, ele é muito mais profundo. O Evangelho de Mateus, ele foi direcionado aos judeus. O Evangelho de Lucas, ele foi direcionado mais aos gregos, né? Aos gregos, então ele tem algumas passagens mais interessantes. E tem o Evangelho de Marcos, que agora eu não lembro para quem que ele foi direcionado. Mas cada um desses evangelhos, ele tem um destino e tem uma direção. É igual eu falei, o mais espiritual é o de João. O Evangelho de Mateus, ele é mais direcionado aos judeus, porque ele ressalta sempre alguma referência do Antigo Testamento, né? Que geralmente no Evangelho de Mateus, vai falar uma passagem, um acontecimento de Jesus e vai trazer uma referência de algum cumprimento, de alguma profecia do Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho mais intelectualizado para os gregos, né? E tem o Evangelho de Marcos também. Então eu aconselho você, meu irmão, que você tente ler mais os evangelhos e apreciar e tentar entender mais a questão dos ensinamentos de Jesus, porque um dos grandes defeitos de vocês, dessa sã doutrina, dos usos e costumes, eu já percebi que vocês subestimam demais os ensinamentos de Cristo. Vocês colocam muito essa questão que Jesus só queria o amor, que Jesus só queria a paz e o amor, e não é assim. Os ensinamentos de Cristo têm implicações muito mais profundas e espirituais do que vocês imaginam. Então tente basear. Então quando Jesus fala sobre a porta estreita que Jesus quis falar, que é a questão, né, dos 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então vai trazer conceitos e até mesmo essa questão de confrontos. Então, os ensinos de Jesus muitas vezes traz confrontos com o nosso ego. Você tem que entender isso, varão. Que os ensinamentos de Jesus, ele vai trazer confrontos da nossa carne e do nosso ego. Porque o nosso ego, ele é corrompido.
O nosso ego é igual fala lá em Timóteo, ó. Timóteo não, lá em Tiago. Eu vou mostrar para você aqui o que fala lá em Tiago. A questão do nosso ego. A nossa natureza, ela caminha sempre para o mal. Ela sempre caminha para a coisa que não presta. Olha o que fala lá em Tiago, ó. Mas se tem de amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, essa não é sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Entendeu? Porque onde há inveja, espírito faccioso, há perturbação. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos traz conceitos que vai confrontar a nossa natureza pecaminosa, o nosso mau caratismo, porque nenhum de nós tem um bom caráter quando a gente vem para Jesus. Mas o nosso caráter, ele é lapidado pelo Espírito Santo, através de provações, através de regeneração do Espírito Santo. Então, muitas vezes, o que eu percebo, não só eu, mas muitas pessoas percebem de vocês, dos crentes que abraçaram essa sã doutrina, dos usos e costumes, vocês menosprezam e subestimam demais os ensinos de Jesus. Vocês não entendem as aplicações e eu não sei se fazem, não sei se é por má vontade, ou porque não buscam, ou porque não estudam. Então vocês deveriam tentar aprender melhor essa questão das aplicações dos ensinos de Jesus. Entendeu? Esse conceito, quando ele fala do perdão. Eu trouxe vários ensinamentos aqui a respeito quando eu falei, quando Jesus ele se encontrou com os samaritanos, quando ele foi odiado pelos nazarenos, que eram os compatriotas dele. Futuramente eu vou trazer uma passagem falando da confrontação dos fariseus contra Jesus. Você está entendendo? Então, já que você disse que estudou as cartas de Timóteo, eu te aconselho você também meditar em Colossenses no capítulo 2, no livro de Atos capítulo 15, estude mais a fundo também os evangelhos, que eu creio que o Espírito Santo vai falar melhor no seu coração e vai abrir mais a sua mente, para você entender, porque você não pode colocar Jesus nessa questão de açougueiro, não, você tem que entender os conceitos que Jesus estava querendo trazer ali. Para terminar aqui, que está chegando quase a meia hora de vídeo, nos 9 minutos do vídeo, você ressalta os nomes de algumas pessoas que pregam a sã doutrina da plataforma. Você citou vários nomes de algumas pessoas, mas essas pessoas, elas não vivem o que elas pregam. Eu não vou citar o nome aqui, mas muitas ações que elas fizeram aqui na plataforma já contrariam o que elas pregam, já que elas se dizem da sã doutrina, né? Destacou muito a passagem que muitos não suportarão a sã doutrina. Aí vai depender do contexto, né? Se você a sã doutrina que você ressalta aqui é a sã doutrina que, para mim, ela não é a bíblica. Mas você ressalta a sã doutrina que coloca o quê? Você coloca a sã doutrina. Muitos não vão suportar essa sã doutrina falsa mesmo, não. Que vocês colocam as experiências de arrebatamento de céu e inferno como prioridade, as revelações, os sonhos, os arrebatamentos, as profetadas, então, né, esse contexto de sã doutrina que você falou não vai suportar mesmo, não. Você está entendendo? Mas como eu creio que ali a sã doutrina que eu estou pregando é essa, é baseada em Cristo. Para mim, no meu entendimento que o Espírito Santo falou, quando fala que muitos não suportarão a sã doutrina, aqui, ó, eu vou ler. Quer ver? Eu vou primeiro ler aqui no Evangelho de Timóteo, no Evangelho não, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ó. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Está até sublinhado aqui. Fala desse jeito. Mas o Espírito, né, o Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns das fé, dando ouvidos a espíritos enganadores à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, essa doutrina que fica ressaltando muitas das experiências espirituais, essa doutrina é doutrina de demônio, ela cauteriza a mente do crente que começa a crer, que começa a embasar somente nessa doutrina que vem de orientação de experiências e deixa a Bíblia de lado. Só para terminar aqui, você no finalzinho, lá na partir dos 13 minutos e 55, você começa a falar sobre a doutrina pregada por Davi Miranda e Gunnar Vingre e Daniel Berg. Você tem que entender, meu irmão, que a sã doutrina,
essa questão de sã doutrina, quando Daniel Berg instaurou no Brasil, no início, Gunnar Vingre e Daniel Berg, através da Assembleia de Deus, em 2011, ela não estava contaminada como ela está hoje. Então, ela começou a sofrer a contaminação no passar dos tempos. Ela, no início, ela estava íntegra. Só que depois, foi passando alguns tempos, vieram, né, alguns ministros começaram a trazer elementos do Velho Testamento, começou a colocar ordenanças da lei. E quando ela chegou nessa questão de Davi Miranda, na igreja pentecostal Deus é Amor, aí já começou a entrar o quê? Revelação, e foi entrando, revelação profetada, essas coisas que contaminou a sã doutrina, que hoje virou essa sã doutrina confusa, que não apresenta nenhum fruto de espírito e que causa confusão. Entendeu? Eu poderia prosseguir, mas eu vou deixar até aqui, porque o meu celular só comporta até meia hora de vídeo. Então fique com Deus, reflita mais na palavra, comece a ler mais a Bíblia. Se você quiser apresentar mais argumentos aqui, leia e que o Espírito Santo venha clarear a sua mente. Amém? Todos vocês fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.